A Europa atingiu neste fim de semana um recorde alarmante. Pela primeira vez, o continente superou a marca dos 100 mil novos casos diários de pessoas infectadas pelo coronavírus. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Do Vaticano à Rússia, do menor ao mais populoso dos 50 países e territórios independentes da Europa, a segunda onda de contágio chegou antes do que as autoridades de saúde previam e ainda mais forte do que a primeira, em março. Nossos hospitais estão cada vez mais cheios agora, de pacientes graves infectados, disse o prefeito de Moscou, no dia que a Rússia bateu quase 14 mil novos casos, a pior marca já registrada no país em um único só dia. No Reino Unido, já há mais pacientes internados hoje do que 8 meses atrás. Além disso, é o epicentro de mortes na Europa pela doença, com quase 40 mil óbitos. Mesmo assim, os ingleses parecem estar longe de querer seguir algumas medidas restritivas impostas pelo governo. Por isso, o primeiro-ministro Boris Johnson disse nesta segunda-feira que várias regiões do país vão entrar na chamada zona vermelha, de alto risco. Além de pubs e bares, decidimos com as autoridades locais de Liverpool que academias, centros de lazer, casas de apostas, centros de jogos para adultos e cassinos serão fechados. Quem planeja visitar o Vaticano vai encontrar medidas restritivas ainda mais rígidas, pelo menos enquanto durar a pandemia. O porta-voz da Santa Sé confirmou hoje que 4 guardas da Força de Segurança do Papa Francisco testaram positivo. Outros 3 casos confirmados na semana passada em moradores colocaram a cidade-sede da Igreja Católica de novo em alerta. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Europa ultrapassou 100 mil novos casos registrados num único dia. Foi agora no fim de semana. Por isso, cientistas e autoridades políticas já admitem que o afrouxamento das medidas restritivas pouco antes da chegada do verão europeu ajudou a propagar o coronavírus em regiões e países até então com baixa incidência de casos. Para se ter uma ideia, em 8 meses, o vírus já matou 230 mil pessoas em todo o continente, que teve até agora 6 milhões de infectados. Apesar dos números e do apelo das autoridades, em alguns países há ainda quem rejeite a ideia das medidas restritivas, como aconteceu em Varsóvia, capital da Polônia. Sem máscaras e aglomerados, milhares de poloneses defendiam aos gritos que o vírus é inofensivo e que as medidas restritivas fazem parte de uma conspiração internacional. Já na Espanha hoje, apoiadores do partido de extrema-direita usaram carros e bandeiras para protestar contra o novo confinamento em vigor na região de Madrid. Peterson Isidoro, de Lisboa, Portugal, para o Rede TV News.